Hoje começamos algo novo nesse podcast. Nos primeiros 4 episódios falamos sobre padrões, o que são, de onde vêm, porque o conhecimento intelectual não é suficiente para mudá-los, e como a psicologia analítica de Jung usa os arquétipos como linguagem do inconsciente. A partir de hoje, vamos às deusas, não como personagens mitológicos distantes, mas como forças vivas que habitam dentro de cada uma de nós como padrões de comportamento, de pensamento e de sentimento que operam muitas vezes sem que tenhamos consciência, até o momento em que conseguimos vê-los com clareza. Hoje, vamos começar pela deusa que talvez seja a mais silenciosa de todas. A que não grita, a que não exige, a que não impõe, a que simplesmente desaparece. Estamos falando de Perséfone. No mito grego, Perséfone é a filha de Deméter, a deusa da colheita e da abundância. Uma jovem de beleza extraordinária, que vivia no mundo da luz, entre flores e campos floridos, ao lado da mãe que a adorava. Até que o dia em que Hades, o deus do submundo, a raptou. A terra se abriu e Perséfone desceu. O que esse mito descreve, com uma precisão que 2000 anos de psicologia confirmaram, é o padrão de uma mulher que é retirada da sua própria vida, do seu próprio centro, da sua própria voz. Nem sempre por força bruta, mas muitas vezes, e é isto o mais importante, ela desce voluntariamente, porque aprendeu que o amor exigia essa descida, que para ser amada precisava se tornar pequena, silenciosa, disponível. Na psicologia analítica, Perséfone representa o arquétipo da mulher que ainda não encontrou a própria voz e que organiza a sua existência em função do outro. A mulher com Perséfone predominante na sombra tem um padrão muito específico nas relações. E é um padrão que muitas vezes ela própria não consegue ver de dentro. Ela desaparece. Não de uma vez, não de forma dramática, mas gradualmente. Em pequenas concessões que parecem amor, mas não são. Na verdade, são apagamento. Começa deixando de mencionar as suas preferências porque as dele parecem mais importantes. Depois deixa de propor planos porque os dele sempre têm prioridade. Depois deixa de dizer o que sente porque aprendeu que quando faz isso, há conflito. E o conflito ameaça o vínculo. E um dia acorda, meses ou anos depois, e percebe que não sabe o que quer, o que gosta, o que pensa, porque passou tanto tempo se apagando ao outro que perdeu o fio de volta para si mesmo. Na vida concreta, Perséfone na sombra se manifesta através de padrões muito reconhecíveis. E o primeiro deles é a dificuldade em dizer não. Não porque seja ingênuo ou incapaz, mas porque aprendeu que dizer não arrisca o amor. Que ocupar espaço com as suas necessidades pode fazer o outro ir embora. O segundo padrão é escolher parceiros que precisam ser salvos ou que têm uma força que ela sente que não tem. Parceiros dominantes, carismáticos, com uma presença que preenche o espaço que ela deixou vazio ao se apagar. E o terceiro padrão é confundir entrega com amor. Acredita que quanto mais se der, quanto mais se adaptar, quanto mais silenciar as suas próprias necessidades, mais profundo é o amor que sente. Quando, na verdade, o que está dando não é amor, é a si mesma. E aqui está o detalhe mais importante sobre Perséfone, e que raramente é dito. Ela não é passiva porque é fraca, é passiva porque aprendeu muito cedo na vida que a sua sobrevivência emocional dependia de não ocupar espaço demais. Deixa eu compartilhar uma história com vocês.
Os detalhes foram alterados para preservar a privacidade, mas a essência é completamente real. Ana tinha 37 anos quando chegou até mim para um processo de acompanhamento. Estava numa relação há 8 anos com um homem que ela descrevia como intenso e apaixonado. Mas nos primeiros minutos de conversa, eu comecei a perceber ele como controlador. Não de forma violenta, mas de forma muito sutil. O tipo de controle que se disfarça de cuidado, de proteção, de amor. Ele decidia onde jantava. Ela concordava porque ele conhece muito melhor os restaurantes. Ele opinava sobre como ela se vestia. Ela se adaptava porque, ele tem muito bom gosto. Ele ficava em silêncio quando ela passava mais tempo com os amigos. E cada vez mais ela ia reduzindo esses encontros, até que quase desapareceram. Quando perguntei o que ela gostava de fazer quando estava sozinha, houve um silêncio longo. E depois ela disse: Não me lembro. Não porque tivesse amnésia, mas porque fazia tanto tempo que ela não estava sozinha, genuinamente sozinha, sem estar esperando uma mensagem dele, sem estar pensando no que ele precisava, que havia perdido o contato com o que era verdadeiramente seu. O trabalho que fizemos juntas foi exatamente isso. Não trabalhar a relação, trabalhar o fio de volta a si mesma, recuperar as suas preferências, as suas próprias opiniões, recuperar a capacidade de estar numa sala e sentir o que ela própria sente, sem primeiro calcular o que o outro vai sentir. Foi lento, foi muito desconfortável, mas num determinado momento, que ela descreve como o mais assustador e o mais libertador na sua vida, ela disse não. Não a algo grande, a qualquer coisa pequena, mas disse não. E o mundo não acabou. E foi exatamente aí que a Perséfone começou a subir do submundo. Se enquanto me ouve, você está se reconhecendo nesse padrão, se a história de Ana ressoou de uma forma que você não esperava, tem uma sugestão simples para começar. No site do Instituto Libertário tem um quiz gratuito. São 7 perguntas que identificam qual é a sua deusa predominante nesse momento. Se ainda não sabe se é Perséfone, se é outra deusa que está no comando, esse é o primeiro passo. O link está aqui embaixo na descrição. E se preferir ouvir esse podcast enquanto caminha ou dirige, já estamos no Spotify. O link também está aqui embaixo na descrição. Voltamos a Perséfone para o seu caminho de integração. Integrar Perséfone não é se tornar dura, não é fechar o coração, não é deixar de ser uma mulher profundamente relacional e capaz de amor genuíno, porque isso é um dom real de Perséfone que não deve ser perdido. É aprender a diferença entre entrega e apagamento. A entrega real acontece quando você se dá a partir de um lugar de inteireza, quando há um centro sólido dentro de você que não colapsa com a ausência ou com a desaprovação do outro. Apagamento acontece quando você se dá porque não sabe como existir de outra forma. Quando o amor do outro é a única prova de que você existe. O primeiro passo para Perséfone não é aprender a dizer não, embora isso seja verdade. É aprender a ouvir o próprio sim, a reconhecer o que genuinamente quer, sente, prefere, antes de calcular o que o outro precisa. É uma pergunta tão simples que parece quase ingênua, mas que para muitas mulheres com Perséfone predominante é a pergunta mais difícil de todas. O que é que eu verdadeiramente quero? Não o que ele quer, não o que a relação precisa, não o que vai evitar conflito, mas o que eu quero. Se essa pergunta te paralisa, se você percebe que não tem uma resposta imediata, então Perséfone está falando com você. E esse reconhecimento já é o início do caminho de volta. Hoje conhecemos Perséfone, a deusa que desceu ao submundo e que tem dentro de si todos os recursos para subir.
Se você se reconheceu nesse episódio, se algo do que descrevemos ressoou de uma forma que você não esperava, quero deixar uma proposta para esta semana. Escolhe uma situação pequena, não a maior, não a mais carregada, onde normalmente cederia sem pensar. E antes de ceder, faz uma pausa e se pergunta: o que eu genuinamente quero aqui? Não precisa agir de forma diferente ainda, só precisa ouvir a resposta. É assim que Perséfone começa a subir. E se quiser aprofundar o trabalho com os arquétipos femininos, o e-book Como uma Deusa está disponível no link aqui embaixo na descrição. Lá você encontra o teste das deusas para identificar o seu arquétipo predominante e um caderno de escrita terapêutica para começar esse trabalho de dentro. Se esse episódio tocou algo em você, se você sente que precisa de mais do que apenas um quiz ou um e-book para entender o que está acontecendo com você, a Sessão das Deusas foi criada exatamente para isso. É o encontro individual de 60 minutos comigo, para mapear o seu arquétipo predominante e identificar o padrão central que está por debaixo do que você repete. O link para marcar está aqui embaixo na descrição. Lembre-se, a sua história começa exatamente onde a repetição termina. Um abraço e nos vemos no próximo episódio com Deméter, a deusa que cuida de todos, menos de si mesma. Até lá!